O nosso segundo exemplo, ao relembrar algumas distribuições discretas, é da distribuição de Poisson. Bom, um pouquinho de história sobre ela. Ela foi proposta pelo matemático francês Simeon Denis Poisson, que viveu entre os séculos 18 e 19. Tá? Quase ao final da vida dele, ele publicou um livro que tinha aplicações bastante inusitadas de probabilidade, que era em julgamentos civis e criminais. Hoje sabemos que não é uma aplicação tão inusitada assim. Se você relembrar dos primeiros vídeos, eu indiquei um livro sobre esse tema bastante interessante. E nesse texto ele introduz a sua distribuição, que ainda não tinha seu nome, obviamente, de modo bastante indireto, com pouca importância, como se fosse algo não tão relevante assim. E alguns anos depois, acabei de notar que está errado aí, peço perdão, é 1889, esse matemático relembrou e viu que, olha, essa distribuição é bastante interessante, vamos dar um pouquinho mais de atenção a ela. Tá? Abandonando um pouquinho a história, de modo bastante geral, a distribuição de Poisson é útil para modelar número de eventos ocorridos em um intervalo fixo de tempo ou espaço, caso ocorram com uma taxa constante e conhecida. Tá? Essas hipóteses são razoáveis. E a hipótese que você sempre tem que tomar cuidado é assumir a independência do tempo desde a sua última ocorrência. Hipóteses de independência sempre são perigosas. Tá? Ao longo desse vídeo, eu vou apontar dois usos perigosos da hipótese de independência se você não tiver a devida atenção. Em vez de simplesmente dizer quem é a fórmula da distribuição de Poisson, vamos deduzi-la como limite de uma distribuição binomial em um cenário específico, e para isso vamos usar esse exemplo aqui. Então, nesse cenário, um comerciante acredita que consumidores cheguem em sua loja a uma taxa média de 4 consumidores e meio por hora. Só que agora ele quer extrapolar a informação média para uma informação mais específica. Então ele vai escrever X, o número de consumidores que chegam durante um intervalo particular de uma hora mais tarde nesse dia. Tá? Então ele quer extrapolar da média para conseguir calcular de fato a probabilidade de chegar em 6, 7, 50, 1000 consumidores durante o intervalo de tempo de uma hora. Nosso papel aqui é traçar o caminho desse comerciante e estudar a variável aleatória x, com a hipótese adicional da gente assumir independência no número de consumidores chegando em intervalo de tempos disjuntos. O que isso significa? Bom, se você olhou o relógio entre 5 e 5 e meia da tarde, isso não te informa nada sobre a probabilidade de chegar alguém no intervalo de tempo de 3 até 3 e meia da tarde. E essa hipótese pode se aplicar, pode se aplicar dependendo do horário do dia, pode se aplicar dependendo do tipo do ramo de comércio que você está levando em consideração. Tá? E aí parte da sensibilidade de quem está modelando o fenômeno aferir se essa hipótese de fato se aplica nesse contexto e seguir adiante com essa modelagem. Então, assumindo que nesse cenário a independência vale, por exemplo, a gente pode fingir que na verdade é uma loja 24 horas de conveniência de um posto de gasolina, talvez, que fica num lugar bastante movimentado e que passa pessoas de fato por todas as horas do dia. Então, esse talvez seja um contexto onde essa hipótese aproximadamente valha. Tá? Então, assumindo a independência, vamos fazer essa conta aqui. Bom, primeiramente, a gente pode dividir o intervalo de uma hora em intervalinhos menores, né? Que uma hora é um intervalo muito grosseiro de tempo para aferir a chegada de uma pessoa. Né? A pessoa entra na loja, digamos que ela gaste um segundo para atravessar aquela porta. Então eu vou pegar um intervalo de tempo de uma hora e eu vou dizer, né? Vou afirmar que isso tem 3.600 segundos e durante um intervalo particular de um segundo, a probabilidade de um consumidor chegar, ou seja, a probabilidade de consumidor chegar em um intervalo de um segundo, vai ser igual a quem? 4,5, que é a quantidade de consumidores por hora, dividido pela quantidade de segundos em uma hora. E isso daqui dá para mim 0,00125. Então, em um segundo particular, entre 3 horas, 2 minutos e 47 segundos e 3 horas, 2 minutos e 48 segundos,
você tem uma chance de 0,00125 um consumidor entrar na sua loja. Bom, a gente se convence que esse é um experimento do tipo sucesso-fracasso, né? Sucesso se entra um consumidor, fracasso se não entra. E você está olhando esse experimento repetidamente ao longo de uma hora. Então, isso, como a gente bem se convence, é razoavelmente modelado por uma distribuição binomial com parâmetro 3600 e outro parâmetro 0,00125. Tá? Porém, se você olhar para a função de probabilidade dessa variável aleatória aqui, e você tentar fazer qualquer cálculo com ela, provavelmente você vai chegar em alguns problemas bastante graves, porque ela envolve coisas do tipo 3600 escolhe x, 0,00125 elevado a x, 1 menos 0,00125 elevado a 3600 menos x, tá? Quando você tentar calcular esse número binomial, provavelmente algo de muito errado vai acontecer, que você vai estar tentando calcular 3600 fatorial. É claro que existem formas menos ingênuas de você calcular números binomiais do que de fato calcular os fatoriais. Existe algo chamado aproximação de Stirling, que te permite calcular essas coisas de uma maneira mais amigável. Porém, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais esperta. Vamos tentar estudar essa variável aleatória e tentar simplificá-la de alguma forma. Para isso, eu vou chamar de Pzinho de x a função de probabilidade de x. Ou seja, Pzinho de x é a probabilidade de x ser igual a x. Vou escrever assim para ficar mais fácil de escrever algumas fórmulas. Tá? E vamos notar o seguinte. Bom, parece bastante razoável que não vai chegar um consumidor por segundo, né? Então parece bastante razoável que a princípio você estude essa variável aleatória para valores pequenos de x comparados com 3.600, né? X em torno de 20, 30, coisas assim. E vamos tentar então estudar como que essa função varia. Vamos tentar estudar quem que é p de x mais 1 dividido por p de x, tá? Eu quero ver de quantos fatores a minha probabilidade aumenta ou diminui se eu coloco um consumidor a mais na minha conta. Tá? Se a gente olhar a função de probabilidade, que agora eu não vou mais escrever com esses números horríveis, eu vou chamar isso de n, eu vou chamar isso de pzinho minúsculo, tá? Me permitam a notação feia de pzinho e pzinho de x para denotar uma função, mas está bem claro o que é o que nesse contexto. Então, isso vai dar n escolhe x mais 1, p elevado a x mais 1, 1 menos p elevado a n menos x menos 1, dividido por n escolhe x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Bom, se você expandir quem são esses números binomiais, você vai ficar com n fatorial dividido por x mais 1 fatorial, n menos x menos 1 fatorial, que multiplica p elevado a x mais 1, 1 menos p elevado a n menos x menos 1, isso dividido por n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, e copia o resto, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Agora vamos fazer alguns cancelamentos aqui, tá? N fatorial corta com n fatorial, tá? Esse p elevado a x vai cortar com p elevado a x aqui e vai sobrar somente p elevado à primeira potência. Esse 1 menos p elevado a n menos x menos 1 vai cortar com esse daqui e vai sobrar também somente uma única potência. E esses fatoriais todos se cancelam, sobrando somente 1 aqui no x mais 1 e sobrando o n menos x aqui embaixo. Então, quando eu reescrever essa fórmula, eu vou ficar com o seguinte, o n menos x que sobrou aqui embaixo, né, como ele está no denominador do denominador, ele vai para cima, e o x mais 1 aqui, como ele está no denominador, ele vai aqui para baixo. O p que sobrou fica aqui, e o 1 menos p que sobrou também fica aqui. Agora eu vou fazer uma aproximação
que está relacionada com o que a gente acabou de falar para os valores de x com os quais a gente vai lidar com essa função de probabilidade, ok? Bom, quem que é meu valor de n? É 3.600. E eu estou dizendo que meu valor de x é pequeno. Eu estou interessado em ver probabilidade em torno de 20, 30, 40, que nunca chega mais do que isso consumidores em uma hora na minha loja. Então eu posso aproximar que n menos x é aproximadamente n, tá? Ou seja, x é muito pequeno quando comparado com n. E além disso, né, a probabilidade de um consumidor chegar em 1 segundo particular é muito pequena também, de modo que 1 menos p é aproximadamente 1. Ou seja, quando comparado com 1, p é muito pequeno. Então eu posso reescrever essa fórmula como np dividido por x mais 1. Ok? E o recado que a gente tira disso é o seguinte. Eu consigo escrever p de x mais 1, ou seja, a probabilidade de chegar x mais 1 consumidores na minha loja, aproximadamente como se fosse np dividido por x mais 1 vezes p de x. Então, assim, eu consigo relacionar de modo aproximado a probabilidade de chegar x mais 1 e chegar x consumidores na minha loja. Tá? Eu vou fazer uma abreviação e eu vou chamar np de lambda. Tá? Isso aqui eu posso escrever, então, como se fosse lambda p de x sobre x mais 1. Ok? E agora eu vou estudar como que essa relação de recorrência se comporta. Tá? Eu vou escrever o seguinte. Se eu fizer x igual a zero, eu vou ter p de 1. Eu vou esquecer o sinal de aproximado aqui, vou escrever como se fosse igual. Isso aqui vai ficar lambda vezes p de 0. Se eu tentar calcular p de 2, usando novamente essa relação de recorrência, isso vai dar lambda p de 1 dividido por 2. Que se eu substituir quem que é p de 1, isso vai dar lambda ao quadrado, p de 0, sobre 2. Se eu fizer p de 3, fazer mais um para a gente entender o que está acontecendo, de novo pela relação de recorrência, isso dá lambda p de 2 sobre 3. Se eu substituir quem que é p de 2 aqui em cima, isso vai ficar lambda ao cubo p de 0 sobre 6. Então, por um procedimento de indução, você consegue concluir que p de x é igual a lambda elevado a x, p de 0, sobre x fatorial. Tá? Lembrando que agora a gente já esqueceu a nossa distribuição binomial de origem, né? Eu quero tentar calcular uma aproximação para ela, alguma coisa parecida. Então eu gostaria que isso daqui fosse uma função de probabilidade. Isso aqui é composto só de números positivos, e para ser uma função de probabilidade, eu tenho que ter que essa quantidade aqui soma 1. Ou seja, somatório x indo de 0 até infinito, porque, repara, agora nada me impede de ter x indo até infinito aqui, tá? Eu estou fazendo uma aproximação para o meu fenômeno ali em cima. Então, em teoria, nada me impede de chegar a 1 trilhão de pessoas durante um intervalo de tempo de 1 hora na minha loja. Enquanto que a minha modelagem inicial só permitia que 3.600 pessoas chegassem por hora na minha loja. Tá? Então, extrapolando isso, vamos permitir que esse x vá até infinito e ver o que acontece. Então, 1 tem que ser igual ao somatório para x indo de 0 até infinito de lambda elevado a x, p de 0, sobre x fatorial. Se eu colocar p de 0 em evidência, isso vai dar exatamente somatório, x indo de 0 até infinito, lambda elevado a x sobre x fatorial. E você se recorda do seu curso de cálculo 2 que essa série é exatamente igual a e elevado a lambda. Ou seja, isso aqui te dá p de 0 é elevado a lambda. De modo que você consegue obter quem que é p de 0, que estava agindo como se fosse, né, a nossa constante normalizadora desconhecida. E aí você conclui, né, que uma maneira razoável de você modelar, talvez de modo mais simples, a quantidade de consumidores que chegam na sua loja é igual a e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, para x sendo 0, 1, 2, etc., qualquer valor inteiro positivo. Tá? Isso é exatamente a definição da distribuição de Poisson. Então a gente diz que x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda
E lambda, né, como a gente pode ver aqui em cima, ainda está aqui no tablet, é n vezes p, representa alguma taxa média de ocorrência de algum evento de interesse. Então, x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda se a sua função de probabilidade é dada exatamente por essa fórmula aí. E para fazer uma última ilustração do uso da distribuição de Poisson, eu trouxe um problema que pode ser de interesse para vários de vocês que estão cursando ciências atuariais, tá? Então, nesse exemplo, uma companhia de seguros introduziu uma nova apólice que cobre certas formas de lesão pessoal com uma indenização de $100.000 ao custo de $25 por ano. Tá? Em média, a seguradora paga 100 dessas indenizações anualmente. Sabendo-se que você tem pelo menos 1 milhão de segurados, que a gente vai assumir exatamente igual a 1 milhão para simplificar as contas, qual que é a probabilidade de que a seguradora precise pagar mais de 15 milhões de dólares em um ano? Tá? E repara que isso não está nem perto da sua seguradora ter um prejuízo. Né? O prejuízo seria se ela tivesse que pagar mais do que ela recebeu, que seria 250 milhões de dólares no ano. Então, você não está nem querendo calcular a probabilidade da seguradora ter prejuízo com essa apólice, mas sim a probabilidade de você ter um lucro pequeno comparado com o que você gostaria de ter. Então, nesse cenário, a gente vai chamar de x a variável aleatória que representa a quantidade de indenizações pagas no ano, tá? E a gente vai estar assumindo aqui que a gente tem 1 milhão de segurados, fica mais fácil fazer a conta dessa forma. Bom, se a gente assumir a hipótese de independência, tá? Tem que assumir a hipótese de independência, a gente pode dizer que x tem distribuição de Poisson com parâmetro 100, porque em média a seguradora paga 100 por ano. Tá? E aí repara que a hipótese de independência é sutil, né? Você está me dizendo que a ocorrência de pagamentos de indenizações em um certo intervalo de tempo não te diz nada sobre o outro intervalo de tempo. Em particular, você está assumindo certa independência entre os segurados e você tem que tomar cuidado ao fazer hipóteses desse tipo. Por exemplo, tem uma história famosa reportada no livro O Sinal e o Ruído, do escritor Nate Silver, onde ele reporta que uma seguradora vendia seguros contra certos desastres naturais, tsunami, terremoto, se não me engano, e ela precificou esses seguros assumindo independência entre as casas. Porém, em um dado momento, houve um terremoto naquela vizinhança que afetou todas aquelas casas. É claro que a hipótese de independência não ia valer, né? Se alguém ali sofreu por um terremoto, com certeza todo mundo também sofreu. E a seguradora precificou esse seguro muito baixo e ela foi à falência porque ela não conseguiu pagar a indenização a todos os seus segurados. Então, tome cuidado na hora das hipóteses de independência no trabalho de vocês, tá? Então, voltando a esse exemplo, a gente vai assumir que x tem distribuição de Poisson com parâmetro 100 e a probabilidade que a gente está interessado, né, a probabilidade da seguradora ter que pagar mais de 15 milhões de dólares em um ano é quando acontece x maior do que 150. E é essa probabilidade que você quer aferir. Você conseguiria se convencer que essa probabilidade é bem baixa se você lembrar do seu curso de Prob 1 e lembrar que a esperança de uma distribuição de Poisson é igual a 100 e que o desvio padrão de uma distribuição de Poisson é a raiz quadrada do seu parâmetro, dando 10. E que a distribuição de Poisson não se desvia tanto assim da sua média. Então, bom, você está querendo aferir a probabilidade de ocorrência de 5 desvios padrão da sua média. Isso intuitivamente vai ser um número bem baixo. Então, como a gente ainda não falou de valor esperado, é proibido citar essas palavras aqui. A gente quer calcular a probabilidade de x ser maior do que 150. Tá? Isso é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual do que 150. E isso é 1 menos somatório de x indo de 0 até 150, de e elevado a menos 100, 100 elevado a x, sobre x fatorial. E se você aproximar essa conta de alguma forma, como a gente vai ver mais adiante no curso, isso pode ser aproximado pelo teorema central do limite, algumas coisas assim.
Isso vai dar aproximadamente 1,23 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, a probabilidade da sua seguradora ter um lucro não tão grande assim, só com essa apólice, é da ordem de 10 elevado a menos 6, um número muito pequeno, claro que assumindo a hipótese de independência, e que está implicitamente relacionada com o fato da seguradora ter mais de 1 milhão de segurados, então você tem uma certa garantia de que você tem uma diversidade nas pessoas que você está segurando, de modo que talvez seja razoável aferir a hipótese de independência. E isso então fecha o nosso vídeo relembrando a distribuição de Poisson.